Existe uma coisa que confunde muitos homens. Algumas mulheres demonstram interesse de maneira extremamente clara, mas outras fazem exatamente o contrário, tentam esconder. E é aí que muitos homens se perdem completamente, porque esperam sinais óbvios, diretos e fáceis de interpretar. Enquanto isso, a mulher pode estar interessada, mas lutando contra a insegurança, orgulho, medo de rejeição ou até tentando proteger as próprias emoções. Então ela envia sinais mistos. Em alguns momentos parece distante, em outros presta atenção demais em você. Às vezes tenta agir normalmente, mas pequenas atitudes acabam revelando muito mais do que palavras. Neste vídeo, vamos falar sobre os sinais de que uma mulher gosta de você, mas está tentando esconder isso. E, sinceramente, muitos homens ignoram esses sinais porque estão ocupados demais tentando impressionar, correr atrás ou buscar confirmação o tempo inteiro. A verdade é que interesse feminino nem sempre aparece de forma direta. Muitas vezes ele aparece em detalhes sutis, na forma como ela observa você, na maneira como reage à sua presença ou no jeito como tenta esconder emoções que claramente estão ali. Mas atenção, isso não significa interpretar qualquer gentileza como atração. Muitos homens caem nessa armadilha e acabam criando fantasias onde não existe interesse real. Por isso, neste vídeo, você vai aprender a diferenciar educação de atração genuína e entender por que algumas mulheres escondem sentimentos, mesmo quando claramente existe conexão emocional. Porque quando um homem aprende a observar comportamento, em vez de viver desesperadamente buscando validação, ele começa a enxergar sinais que antes passavam completamente despercebidos. 1. Ela observa você quando acha que você não percebe. Um dos sinais mais comuns de que uma mulher gosta de você, mas está tentando esconder, acontece em silêncio. Ela observa você. E muitos homens simplesmente não percebem isso, porque estão ocupados demais tentando impressionar, chamar atenção ou procurando sinais extremamente óbvios. Enquanto isso, a mulher já está demonstrando interesse através da própria atenção que coloca em você. Ela olha rapidamente quando você fala. Observa suas reações, presta atenção na sua presença no ambiente. E o mais interessante, muitas vezes ela desvia o olhar rapidamente quando percebe que foi notada. Agora, atenção, porque isso é importante. Não estamos falando de uma olhada aleatória. Todo mundo olha para todo mundo às vezes. O que importa é repetição e comportamento. Quando uma mulher sente interesse, é comum que sua atenção vá naturalmente até o homem, mesmo sem perceber conscientemente. Porque seres humanos observam aquilo que desperta curiosidade emocional. E, sinceramente, muitos homens ignoram isso porque vivem desesperados buscando confirmação direta. Querem mensagens óbvias, declarações claras, demonstrações exageradas. Mas a atração feminina muitas vezes aparece primeiro em detalhes sutis. Agora aqui vem um erro enorme que muitos homens cometem. Percebem alguns olhares e imediatamente começam a agir de maneira desesperada ou convencida demais. Aí estragam completamente a energia, porque uma mulher que está tentando esconder interesse normalmente ainda está avaliando você emocionalmente. Ela quer observar sem se sentir completamente exposta. Então, quando o homem reage com ansiedade exagerada, pressão ou ego inflado, a dinâmica muda rapidamente. O verdadeiro homem confiante não transforma pequenos sinais em fantasia imediata. Ele observa com calma, mantém equilíbrio e entende que interesse genuíno aparece em consistência, não em um único momento isolado. E aqui vem uma verdade importante. Atenção é uma das moedas emocionais mais valiosas que existem. Por isso, quando uma mulher constantemente presta atenção em você mesmo, tentando disfarçar, normalmente existe algo acontecendo emocionalmente dentro dela, mesmo que ela ainda não queira admitir isso claramente. 2. Ela tenta agir indiferente perto de você. Um dos comportamentos mais confusos para muitos homens acontece quando uma mulher claramente presta atenção em você, mas tenta parecer indiferente ao mesmo tempo. E, sinceramente,
Isso deixa muitos homens completamente perdidos, porque eles pensam: se ela gosta de mim, por que parece tão fria às vezes? Mas aqui entra algo importante da psicologia feminina. Algumas mulheres escondem interesses justamente porque não querem parecer vulneráveis emocionalmente. Então elas tentam agir normalmente. Tentam parecer controladas. Tentam mostrar que você não afeta tanto assim. Só que o comportamento delas, muitas vezes, entrega o contrário. Às vezes, ela fica mais quieta perto de você. Às vezes, tenta parecer ocupada demais, ou age um pouco diferente comparado com outras pessoas ao redor. E aqui está o detalhe que muitos homens ignoram. Quando alguém tenta esconder emoções, normalmente acaba mudando o comportamento justamente perto da pessoa que causa impacto emocional. Agora, atenção! Isso não significa que toda mulher fria secretamente gosta de você. Muitos homens criam fantasias perigosas por causa disso. A chave está em observar contexto e consistência. Porque quando existe interesse escondido, geralmente aparecem pequenas contradições. Ela tenta parecer indiferente, mas presta atenção em você. Tenta agir fria, mas continua procurando proximidade. Tenta esconder, mas reage emocionalmente à sua presença. E, sinceramente, muitos homens estragam isso porque ficam desesperados, tentando arrancar confirmação imediata. Cobram atenção. Perguntam diretamente o tempo inteiro. Ou pressionam emocionalmente. Aí a mulher se fecha ainda mais. Porque se ela já estava tentando esconder sentimentos por insegurança ou medo, pressão emocional normalmente piora tudo. O homem inteligente entende algo importante. Nem toda atração vem acompanhada de demonstrações óbvias. Às vezes, o interesse aparece exatamente no esforço exagerado que a pessoa faz para parecer normal perto de você. E, curiosamente, quanto mais uma mulher tenta controlar isso emocionalmente, mais pequenos detalhes acabam escapando naturalmente. 3. Ela lembra detalhes pequenos sobre você. Um sinal extremamente forte de interesse escondido é quando uma mulher começa a lembrar detalhes sobre você que a maioria das pessoas normalmente esqueceria. Coisas pequenas, comentários rápidos, gostos pessoais, histórias que você contou casualmente. E, sinceramente, muitos homens não percebem o peso disso. Porque quando uma mulher presta atenção genuína em detalhes pequenos, normalmente significa que você ocupa espaço na mente dela mais do que ela gostaria de admitir. Pense nisso. As pessoas raramente guardam informações específicas sobre alguém que não desperta nenhum interesse emocional. Nosso cérebro naturalmente dá mais atenção ao que consideramos importante. Então, quando ela lembra sua comida favorita, uma conversa antiga, algo que você mencionou semanas atrás, ou até mudanças pequenas na sua rotina, isso diz muito. Agora, atenção! Não estamos falando apenas de educação ou boa memória. O que importa é consistência emocional por trás dessas atitudes. Porque uma mulher tentando esconder interesse muitas vezes evita demonstrações muito óbvias, mas acaba revelando sentimentos através da atenção silenciosa que dedica a você. E aqui vem um erro enorme de muitos homens. Recebem pequenos sinais assim e imediatamente criam expectativas gigantescas. Aí começam a agir ansiosamente, pressionando emocionalmente a situação. Isso destrói completamente a naturalidade. O homem emocionalmente equilibrado entende que a atração verdadeira cresce melhor sem desespero. Ele observa, percebe os detalhes, mas mantém calma. E, sinceramente, essa tranquilidade costuma gerar muito mais conexão do que ansiedade por confirmação imediata, porque muitas mulheres precisam de tempo para baixar as próprias barreiras emocionais, especialmente quando estão tentando esconder o que sentem. E aqui entra uma verdade importante. A tensão emocional é uma das formas mais silenciosas de interesse feminino. Uma mulher pode esconder palavras, pode controlar mensagens, pode tentar parecer indiferente, mas geralmente é muito mais difícil esconder onde ela coloca a atenção verdadeira. 4. Ela reage diferente quando você fala com outras mulheres. Um dos sinais mais reveladores de interesse escondido aparece quando uma mulher muda o comportamento dela ao ver você interagindo com outras mulheres.
E, sinceramente, muitos homens não percebem isso porque estão procurando demonstrações extremamente óbvias de ciúme. Mas, normalmente, os sinais são mais sutis. Talvez ela fique mais silenciosa, talvez mude a expressão facial, talvez tente entrar mais na conversa, ou simplesmente comece a observar você de maneira diferente. Porque quando existe interesse emocional, a possibilidade de competição costuma despertar reações automáticas. Agora, atenção! Isso não significa que qualquer pequena reação é prova absoluta de atração. Algumas pessoas apenas têm personalidade mais observadora ou competitiva naturalmente. O importante é perceber padrão e contexto. Porque quando uma mulher gosta de você, mas tenta esconder, ela normalmente tenta controlar as emoções externamente. Só que pequenas mudanças acabam escapando. E aqui vem algo interessante da psicologia feminina. Muitas mulheres escondem interesse até sentirem risco de perder espaço emocional. É quando percebem outra mulher recebendo sua atenção que começam a demonstrar sinais mais claros sem perceber. Agora, sinceramente, muitos homens estragam isso completamente. Percebem pequenas reações de ciúme e imediatamente tentam provocar mais ainda para alimentar o próprio ego. Começam joguinhos emocionais infantis, tentando causar insegurança propositalmente. Isso normalmente destrói conexão saudável. O homem maduro não usa outras mulheres como ferramenta de manipulação emocional. Ele apenas entende uma coisa: emoções verdadeiras costumam aparecer mais claramente quando existe medo de perder atenção. E aqui entra uma verdade importante. Uma mulher emocionalmente indiferente normalmente não muda tanto a energia dela ao ver você dando atenção para outras. Mas quando existe interesse escondido, pequenas mudanças emocionais quase sempre começam a aparecer, mesmo que ela tente disfarçar racionalmente, porque emoções podem ser controladas parcialmente, mas raramente ficam invisíveis o tempo inteiro. 5. Ela encontra desculpas para falar com você. Um dos sinais mais clássicos de que uma mulher gosta de você, mas está tentando esconder, é quando ela cria pequenas desculpas para manter contato. E, sinceramente, muitos homens ignoram isso porque esperam algo muito direto. Mas interesse feminino muitas vezes aparece de maneira indireta. Ela manda algo aleatório. Pergunta coisas simples que poderia descobrir sozinha. Comenta detalhes sem importância. Responde stories só para iniciar conversa. E o mais interessante, muitas vezes o assunto nem importa tanto. O que importa é manter conexão. Porque quando uma mulher pensa frequentemente em você, normalmente surge vontade de encontrar motivos para aparecer na sua vida, mesmo que ela ainda esteja tentando esconder isso emocionalmente. Agora, atenção! Isso não significa interpretar qualquer mensagem como atração romântica. Alguns homens criam fantasias enormes a partir de interações normais. A chave está na frequência e na intenção. Quando ela constantemente procura pequenas oportunidades de contato sem necessidade real, normalmente existe algo emocional acontecendo ali. E, sinceramente, muitos homens destroem isso porque ficam ansiosos demais. Recebem um pouco de atenção e imediatamente começam, mandando mensagens sem parar, pressionando encontros, tentando acelerar tudo. Aí a mulher se afasta. Porque se ela já estava tentando esconder interesse por insegurança ou cautela, intensidade exagerada normalmente cria desconforto. O homem emocionalmente inteligente entende que atração saudável cresce melhor sem pressão desesperada. Ele percebe os sinais, mas mantém tranquilidade, e isso muda completamente a energia. Porque agora a mulher sente espaço para se aproximar naturalmente, sem sentir que qualquer pequena iniciativa dela será transformada em cobrança emocional. E aqui vem uma verdade importante. Pessoas raramente procuram contato repetidamente com alguém que não desperta absolutamente nada nelas. Por isso, quando uma mulher constantemente encontra pequenas desculpas para falar com você, muitas vezes o interesse já está presente, mesmo que ela ainda esteja tentando esconder isso dela mesma. 6. Ela fica nervosa ou diferente perto de você. Um sinal muito forte de interesse escondido aparece quando uma mulher muda claramente o comportamento dela na sua presença.
E, sinceramente, muitos homens confundem isso completamente, porque esperam que a atração sempre deixe a mulher mais confiante, mais solta ou mais direta. Mas em muitos casos acontece exatamente o contrário. Ela fica nervosa, fala diferente, ri mais do que o normal, fica mais quieta, parece um pouco desajeitada, ou muda totalmente a energia perto de você comparado com outras pessoas. E aqui entra algo importante da psicologia feminina. Quando alguém desperta impacto emocional, é difícil agir de maneira totalmente natural o tempo inteiro, especialmente quando a pessoa está tentando esconder o que sente. Agora, atenção: isso não significa que toda mulher tímida gosta de você. Muitos homens cometem esse erro enorme e começam a imaginar atração onde não existe. A chave continua sendo consistência. Porque quando existe interesse escondido, normalmente você percebe diferença no comportamento dela especificamente com você. Ela pode parecer completamente tranquila com outras pessoas, mas muda a energia quando você aparece. E, sinceramente, muitos homens estragam isso porque percebem nervosismo e imediatamente começam a pressionar emocionalmente a situação. Ficam convencidos demais, tentam forçar confirmação rápida, ou começam a agir com ego exagerado. Isso geralmente piora tudo, porque uma mulher que já está tentando controlar emoções dificilmente se sentirá confortável diante de pressão emocional intensa. O homem emocionalmente equilibrado faz o contrário. Ele cria conforto, mantém calma, não transforma pequenos sinais em espetáculo. E, curiosamente, essa tranquilidade costuma fazer a mulher baixar as barreiras aos poucos, porque agora ela não sente que será julgada, pressionada ou exposta emocionalmente só por demonstrar interesse. E aqui vem uma verdade importante. O corpo muitas vezes revela emoções que a mente tenta esconder. Por isso, quando uma mulher constantemente muda comportamento perto de você, existe uma grande chance de que algo emocional esteja acontecendo internamente, mesmo que ela tente controlar isso racionalmente. 7. Ela presta atenção exagerada no que você faz. Quando uma mulher gosta de você, mas tenta esconder isso, uma coisa começa a acontecer naturalmente. Ela passa a observar muito mais sua vida do que deveria admitir. E, sinceramente, isso aparece de formas extremamente sutis. Ela percebe mudanças pequenas, nota coisas que outros não notariam, lembra horários, hábitos ou detalhes específicos sobre você. Às vezes até comenta algo que você nem imaginava que ela tinha percebido. E aqui está o ponto importante: interesse emocional aumenta a atenção automaticamente. Quando alguém desperta curiosidade ou atração, nosso cérebro começa a focar mais naquela pessoa sem esforço consciente. Por isso, muitas mulheres tentam esconder sentimentos nas palavras, mas acabam revelando através da atenção constante. Agora, atenção! Isso não significa interpretar qualquer observação como paixão secreta. O problema de muitos homens é transformar educação ou curiosidade básica em fantasia emocional. A diferença está na repetição, porque quando ela constantemente percebe detalhes sobre você, acompanha seus movimentos e demonstra consciência exagerada da sua presença, normalmente existe algo emocional por trás disso. E, sinceramente, muitos homens arruinam completamente essa dinâmica, percebem a atenção feminina e imediatamente ficam carentes, exibidos ou desesperados por validação. Aí começam a postar tudo buscando reação, tentando alimentar ego ou forçar ciúmes. Isso destrói naturalidade. O homem emocionalmente maduro entende que a atenção genuína não precisa ser forçada. Ele não transforma cada sinal em obsessão, não age como se já tivesse conquistado a mulher e não perde equilíbrio emocional só porque percebe interesse. Essa calma faz diferença enorme, porque agora a mulher sente que pode observar, se aproximar e demonstrar curiosidade sem pressão exagerada. E aqui vem uma verdade importante. Uma mulher emocionalmente indiferente normalmente não investe tanta atenção nos detalhes da sua vida. Por isso, quando ela parece perceber pequenas coisas sobre você o tempo inteiro, muitas vezes o coração dela já está prestando muito mais atenção do que ela gostaria de admitir. 8.
Ela tenta impressionar você discretamente. Um sinal muito comum de interesse escondido é quando uma mulher começa a tentar impressionar você, mas de maneira discreta. E, sinceramente, muitos homens não percebem isso porque esperam demonstrações exageradas, mas normalmente funciona de forma muito mais sutil. Ela muda pequenos detalhes na aparência quando sabe que vai te ver. Comenta conquistas pessoais, tenta parecer mais interessante perto de você, ou demonstra qualidades dela de forma aparentemente natural. E aqui está algo importante. Quando uma mulher sente atração, é comum surgir vontade de ser vista de maneira positiva pelo homem que desperta interesse nela. Mesmo tentando esconder sentimentos, pequenas tentativas de causar boa impressão acabam aparecendo naturalmente. Agora, atenção! Isso não significa que toda mulher arrumada ou simpática gosta de você. Muitos homens confundem comportamento social normal com atração. A chave está novamente em consistência e diferença de comportamento, porque quando existe interesse escondido, normalmente ela investe energia extra especificamente na sua presença. E, sinceramente, muitos homens estragam isso completamente. Percebem pequenos sinais e imediatamente entram em ego exagerado ou ansiedade emocional. Começam a agir como se já tivessem certeza absoluta de tudo. Aí, criam pressão desnecessária. O homem emocionalmente inteligente faz diferente. Ele percebe os sinais, mas mantém equilíbrio, não força a confirmação, não transforma a atração em jogo emocional e não reage com desespero por validação. Isso cria uma energia muito mais confortável, porque agora a mulher pode continuar demonstrando interesse aos poucos, sem sentir que qualquer movimento dela será exageradamente interpretado. E aqui vem uma verdade importante: as pessoas naturalmente tentam mostrar o melhor delas para quem realmente importa emocionalmente. Por isso, quando uma mulher constantemente parece querer causar boa impressão perto de você, mesmo tentando agir de forma casual, normalmente existe algo acontecendo emocionalmente por trás disso. 9. Ela reage emocionalmente às suas mudanças de comportamento. Um dos sinais mais fortes de interesse escondido aparece quando uma mulher começa a reagir emocionalmente às mudanças da sua energia. E, sinceramente, muitos homens ignoram isso completamente, porque estão esperando declarações claras, enquanto a verdadeira resposta já aparece no comportamento dela. Por exemplo, quando você fica mais distante, ela percebe. Quando você some um pouco, ela reage. Quando muda sua atenção para outras coisas, a energia dela muda também. E aqui está o ponto importante. Pessoas emocionalmente indiferentes normalmente não são tão afetadas pelas mudanças de comportamento de alguém. Mas quando existe interesse escondido, até pequenas mudanças começam a gerar reação emocional. Talvez ela fique mais curiosa, talvez tente chamar sua atenção, talvez pareça mais fria de repente, ou até comece a interagir mais quando sente sua ausência. Porque, no fundo, sua energia importa para ela mais do que gostaria de admitir. Agora, atenção! Isso não significa brincar emocionalmente com mulheres para provocar reação. Muitos homens entendem tudo errado e transformam qualquer dinâmica em jogo psicológico. O objetivo não é manipular, é observar, porque emoções verdadeiras normalmente aparecem justamente quando a rotina muda. E, sinceramente, muitos homens arruinam isso porque ficam obcecados, tentando testar sentimentos o tempo inteiro. Fazem ciúmes artificiais, desaparecem sem motivo e criam confusão desnecessária. Isso normalmente destrói conexão saudável. O homem emocionalmente maduro não precisa manipular emoções para se sentir importante. Ele simplesmente percebe padrões naturais de comportamento. E aqui vem uma verdade importante. Quando uma mulher realmente não sente nada, sua ausência raramente muda muito a energia dela. Mas quando existe interesse escondido, até pequenas mudanças no seu comportamento começam a gerar impacto emocional, mesmo que ela tente esconder racionalmente o que está sentindo. 10. Ela tenta esconder, mas continua voltando para perto de você. No final das contas, talvez o maior sinal de todos seja este: ela tenta esconder o que sente,
mas de alguma forma sempre acaba voltando para perto de você. E, sinceramente, isso diz muito, porque uma mulher pode tentar agir indiferente, pode controlar palavras, pode fingir desinteresse, mas quando existe conexão emocional verdadeira, manter distância completa normalmente se torna difícil. Então, ela reaparece, volta a conversar, volta a observar você, volta a procurar contato de alguma forma, mesmo que discretamente. E aqui está algo importante da psicologia feminina. Muitas mulheres tentam esconder sentimentos por medo de rejeição, insegurança emocional ou necessidade de proteger o próprio ego. Então, elas lutam internamente entre querer manter controle emocional e querer proximidade. É por isso que comportamento muitas vezes parece contraditório. Agora, sinceramente, muitos homens estragam tudo nessa fase. Percebem que a mulher continua voltando e imediatamente ficam emocionados demais. Começam a pressionar, cobrar definições ou agir como se já tivessem garantia total do interesse dela. Isso cria tensão desnecessária. O homem emocionalmente inteligente entende que sentimentos genuínos precisam de espaço para crescer naturalmente. Ele não transforma cada aproximação em pressão emocional, não exige respostas imediatas e não perde equilíbrio só porque percebe sinais positivos. Essa calma faz diferença enorme, porque agora a mulher sente segurança para baixar as barreiras aos poucos, sem sentir que será empurrada para a intensidade emocional antes da hora. E aqui vem uma verdade importante: quando alguém realmente não sente nada, normalmente não continua encontrando maneiras de voltar repetidamente para sua presença. Por isso, quando uma mulher tenta esconder interesse, mas constantemente reaparece emocionalmente na sua vida, existe uma grande chance de que o coração dela esteja demonstrando algo que a mente ainda está tentando controlar. A verdade mais controversa de todas é esta: muitas mulheres demonstram interesse muito antes de admitirem isso verbalmente. Mas a maioria dos homens está distraída demais, tentando impressionar para perceber os sinais. Enquanto alguns ficam desesperados buscando confirmação imediata, outros aprendem a observar comportamento, energia e pequenos detalhes que revelam muito mais do que palavras. Neste vídeo você viu que interesse feminino nem sempre aparece de forma direta. Às vezes ele surge em olhares, atenção, nervosismo e na dificuldade que uma mulher tem de ficar realmente distante de você. Agora quero saber sua opinião. Você já percebeu algum desses sinais em uma mulher? Qual deles mais abriu seus olhos? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque vou ler e responder vários de vocês pessoalmente.